Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Aqui estamos mais uma vez para a sequência do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer um tema muito interessante que nos remete a reflexões muito profundas, que é mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. O que Jesus teria reservado para os sábios e os prudentes. O que Jesus realmente queria dizer que manteria esses mistérios para aqueles que ainda não compreenderiam. Enfim, meus irmãos, vamos fazer nossa prece para iniciarmos a nossa reflexão. Divino amigo e mestre Jesus, querido Deus, queridos amigos espirituais, que a vossa graça esteja conosco. Que os espíritos amigos venham aos nossos lares, trazendo a sua paz, a sua proteção e o seu amor, guiando o nosso caminhar. Abençoa nossas vidas, Senhor Jesus. Sê conosco, assim seja. Que Jesus esteja conosco, em nossas vidas, em nossos lares, nossas casas. Vamos ler então a mensagem que nós reservamos e que tem muito a ver com o tema ao qual vamos estudar. A mensagem é a Sirvamos, que é do médium Chico Xavier, através da orientação do seu mentor espiritual Emmanuel, no livro Fonte Viva, que assim começa: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Quem disse isso foi Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legisla, diz Emmanuel, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no mistério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vive na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, se traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se fostes chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e de aprimoramento
para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Pois é servindo a Jesus que aqui estamos buscando levar adiante a sua mensagem rediviva, o seu evangelho de amor. E aqui está a nossa mensagem de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tema central, bem-aventurados os pobres de espíritos. E a mensagem, o estudo de hoje, é mistérios ocultos aos sábios e os prudentes. Que texto é este? Vamos ler. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Está em Mateus capítulo 11, versículo 25. E aqui Kardec nos explica. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-lo ocultado aos sábios e aos prudentes, mas capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Aqui a gente já vê claramente a personalidade de Jesus. Jesus não se negou a se relacionar com nenhum tipo de pessoa. Jesus sempre buscou compreender a natureza humana, até porque ele sabia o cerne da nossa natureza. Jesus, o Criador do mundo. Jesus, o espírito mais evoluído que a raça humana já teve contato e já conheceu. Jesus, o governador espiritual do orbe terrestre e das estrelas ou dos planetas que circundam toda essa constelação onde se encontra a Terra. Jesus, que sabia das nossas perfeições e imperfeições, mas Jesus também sabia o que morava, o que habitava nos corações dos homens, assim como ainda sabe. Então Jesus decidiu que era muito mais fácil chegar ao coração do necessitado. O necessitado principalmente das coisas materiais. Porque o mais simples, ele consegue ter mais resignação. Ele consegue mais ter compreensão do valor do amor de Deus, da importância que Deus tem para muitos de nós. Os homens sábios daquela época eram pessoas de muito saber, certamente, eram doutores da lei, eram cientistas, eram senhores, por assim dizer. Mas toda a sabedoria do mundo não se consagrava ao saber de Deus. E esse saber de Deus lhes era algo estranho e negacionado constantemente. Não diferente do que a gente vê hoje. Nós conhecemos muitas pessoas que têm muita inteligência, que têm muito conhecimento, mas que têm pouca moral.
mas que tem pouco respeito a Deus, porque age com desrespeito aos filhos de Deus, que somos nós, os homens da terra. Precisamos estabelecer o contato com Deus para que possamos ter as verdadeiras revelações do saber divino. E Jesus percebeu isso em sua época. Nós precisamos nos encontrar de novo com Deus, encontrar de novo com Jesus. Está no seu Evangelho todas as orientações que nós precisamos ter. Jesus nos fala sobre amor, sobre a paciência, sobre a piedade, a compaixão, sobre caridade, sobre benevolência, sobre respeito ao próximo, no que tange à indulgência. Jesus nos fala de forma simples e objetiva e que muitos de nós ainda não conhecemos. Continuando. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que se acreditam maiores que ele. Essa passagem evangélica nos faz observar a conduta de muitos homens que habitam ainda no nosso orbe, que se acham acima dos homens e, por sua vez, acima de Deus. Que a sua verdade é superior a todos. Mas a verdade de Deus alcança a todos. E um dia nós haveremos de habitar no mundo onde só essa verdade será suficiente, até que os homens compreendam a importância de Deus para seu viver. Compreendamos então que Deus é nosso Pai, é soberanamente bom e justo, e é por isso que os mistérios ocultos são revelados àqueles que são humildes, pobres de coração. Muita paz, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor Deus, por esse encontro. Que a tua paz permaneça conosco, abençoando nossas vidas, nossas famílias. Sê conosco, Senhor Deus. Assim seja. Um abraço fraterno, meus irmãos, e até o próximo encontro.